Olá, olá, boa noite a todos e bem-vindos a mais um BMC Talks. Hoje à noite o nosso papo será sobre a situação no campo, especialmente no caso das invasões de terra no agronegócio brasileiro. Vamos entender o que está acontecendo no agro, esse motor da economia do Brasil, por que as invasões estão aumentando, estão batendo recordes ano após ano durante o governo Lula e como os produtores rurais estão respondendo a esta insegurança jurídica e essa violência também que é praticada contra eles e contra suas propriedades Brasil afora. E para entender sobre esse assunto, temos um convidado especial hoje aqui na BMC, o coordenador do movimento Invasão Zero, Luiz Joaquim. Luiz, muito boa noite, é um prazer tê-lo conosco aqui no BMC Talks. Eu também agradeço a oportunidade, divido com vocês a satisfação de participar desse momento. Eu estou aqui em Ilhéus, na Bahia, sou coordenador de um movimento que se formou ano passado, está aí com um ano e pouco, em função exatamente da ausência do Estado, principalmente aqui na Bahia. Sou produtor rural, sou arquiteto, o movimento é um movimento hoje que está em 14 estados no Brasil. Acabei de receber aqui um vídeo de um deputado instalando o movimento de uma forma extremamente organizada, ordeira, pacífica, no estado de Pernambuco, e dando um depoimento de que está contendo, né, esse crime organizado chamado invasão de propriedade. Então, o movimento... Pois é, Luiz... Invasão... Vamos analisar então, vamos começar pelo começo, vamos começar pela história do movimento Invasão Zero, né? Porque você se apresentou, você é produtor rural, arquiteto também e um dos fundadores, né, desse movimento, mas como tudo começou, né, há mais ou menos um ano atrás, por que vocês, produtores rurais do sul da Bahia especialmente, decidiram se unir e criar esse movimento chamado Invasão Zero? A necessidade, diz o ditado que a necessidade é que faz o ladrão. E foi a ausência do Estado pelo excesso das invasões que instigou, provocou os produtores no sul da Bahia a formar esse movimento. O movimento nasce de uma invasão numa cidade aqui próxima a Ilhéus, Santa Luzia, na fazenda Ouro Verde, quando o movimento do Sem Terra, com ônibus e os 2, 3 ônibus organizados, invadiram a fazenda Ouro Verde, uma fazenda extremamente produtiva, e ali causou uma revolta dos produtores vizinhos, porque conhecem a fazenda, acompanham a produção da fazenda e não aceitaram essa invasão. Isso já tem 1 ano e 6 meses. Nesse momento é que nasce o movimento Invasão Zero, ainda não com essa organização e não com esse nome, mas ali é o ponto-chave do processo. Cria-se um grupo de WhatsApp desses produtores para que um chamasse o outro. Daí me convidam para fazer parte desse movimento de produtores naquele momento. Então, eu me aproximei, eu já tenho um histórico dessas causas, né, sociais, já estive defendendo aqui pequenos produtores como na questão indígena, em questão de demarcação de terra indígena, já passei muito por isso, já sofri muito por isso. Então eu me aproximei do movimento, colocamos, na verdade, uma organização dentro dessa união aqui no sul da Bahia, botamos engenharia no processo, aí montamos, estudamos como poderia fazer, criamos núcleos de WhatsApp. Aqui na Bahia nós temos 16 núcleos, cada núcleo tem em torno de 14, 16 cidades. A gente se aproxima muito de 200 e poucas cidades. Bahia tem 417 municípios, todos eles coordenados por um núcleo central, do qual eu pertenço, e esses núcleos se comunicam muito rapidamente. Então, qualquer invasão, em qualquer área que esteja dentro dessas 200 cidades, os produtores reconhecem rapidamente, se organizam naquela região, e aí tem um procedimento legal, uma cartilha, na verdade, né, de organização, para que comunique as entidades policiais, faça-se registro junto com o proprietário, e o proprietário, num pedido de socorro,
pela desigualdade, né, do crime. Você chega lá, registra 100 invasores. Eles se organizam em ônibus, são muito organizados. E um produtor sozinho recebe, na verdade, uma milícia dessa, com armas, às vezes até arma de fogo, foice, facão, enfim, um produtor sozinho não consegue se defender. É aí que está o pedido dele. Pois é, vamos entender um pouco melhor. Interessante esse ponto. Como que começa uma invasão na Bahia, por exemplo, uma invasão de terra no Brasil inteiro, né, no agro brasileiro, mas agora no caso de vocês que estão na Bahia, né? Como que começa uma invasão e como que vocês reagem a esta invasão? Como que vocês atuam para evitar, para coibir que essa invasão ocorra ou eventualmente vocês chegam a expulsar os invasores? Como que é o momento em que é a chegada, ou melhor, o estudo da propriedade a ser invadida, a chegada dos invasores e como é que se desenvolve a reação de vocês? Olha, o movimento Sem Terra é um movimento com mais um pouquinho de 40 anos. E eles nunca tiveram, na verdade, uma reação à altura do produtor, unidos e organizados para combater. Veja você que o movimento cresce muito com o PT, né? Com o grupo de esquerda tomando o poder do país. Então, eles são muito aceitos por esse movimento. E aí deslancharam no Brasil, expandiram essas invasões sem nenhuma reação e sequer coibição da própria instituição policial. Aqui na Bahia, a polícia militar, às vezes, fica impedida de retirar o invasor, por ordem do governador. Veja você que em Goiás não tem invasão, Mato Grosso não tem, São Paulo não tem, porque a invasão é crime e o governador não aceita. Bom, como é que começa a invasão? Na hora que você criou esse movimento, na hora que você botou engenharia dentro desse processo, quem primeiro sabe se vai ter invasão é o produtor, porque está um ligado ao outro, né, pela cerca, pela divisão. Então não há nada nessa extensão de território que o produtor não saiba primeiro. Então nós já temos essa comunicação. Aí um produtor se comunica com o outro naquele núcleo que ele pertence. Os núcleos foram formados em função das cidades próximas uma das outras, para facilitar o deslocamento do produtor ao local. Então, quando o produtor está ameaçado pelo invasor, que o invasor começa a se mobilizar, começa a conversar muito, ônibus, movimento, ele já sabe qual é a fazenda que pode ser invadida. Aí o grupo de WhatsApp começa a entrar rapidamente em ação. Então, há uma concentração nossa em um determinado local, aí os produtores se dirigem para o local. Geralmente, a melhor forma é antecipar, né, no local a chegada do MST ou de qualquer outro grupo para impedir que entre. Se chegarmos atrasados, provavelmente eles podem entrar. Quando acontece isso, nós andamos junto com a polícia militar. E lá no local é feita a pressão necessária para que seja desocupada a propriedade. Até porque, em função do crime que está sendo praticado. O esbulho possessório é crime e, naquele ato, você pode dar voz de prisão a quem está cometendo o crime, artigo 301 do Código de Processo Penal. Pois é, Luiz, o senhor falou justamente sobre a questão do governo, né? Do governo Lula e da ligação também que o governo tem com o MST e com os invasores. Como que está sendo a atuação do MST após a volta ao poder do Lula, após o terceiro mandato, né, a posse no terceiro mandato, 1º de janeiro de 2023, como que foram esses meses, esse ano e meio para os produtores rurais? E o que o senhor acha do fato do governo Lula chamar o MST para planejar a safra de 2000, né, para esse orçamento da safra, 70 bilhões de reais para os próximos anos? Uma pergunta interessante. O governo Lula, na verdade, está vivendo um momento diferente, em todos os sentidos. Inclusive está pegando um país num século extremamente, um século XXI, um século que se combate as desigualdades sociais em todos os sentidos de uma forma globalizada. Ele já percebeu
que essa reforma agrária que ele cultivava no passado, ela não funcionou. Tanto é que não assentou ninguém. Há uma reação enorme quando o governo Bolsonaro quis entregar 490 mil títulos e o próprio MST foi contra. Ora, como é que você é contra a titulação da terra? Se é isso que você está dizendo todo dia e no meio das comunicações. Você quer ou não quer fazer reforma agrária? Então ficou claro, ficou flagrante, que o movimento não tem compromisso com produção, não tem compromisso com reforma agrária, não é na essência do que eles defendem. A própria CPI, que surgiu agora no governo Lula, a CPI do MST, ela foi de extrema importância, mesmo não tendo o reconhecimento, né, do seu relatório final, mas não é isso que a sociedade esperava, não, para acabar ali o MST, até porque você está no governo que parece que tudo é possível. Todo mundo está acompanhando aí, né, o que está acontecendo no país. Então, a CPI revelou o seguinte: não produzem nada, custa 230 mil reais para você fazer o assentamento de uma família. A CPI revelou que eles produzem 3 mil e poucos reais por ano. Por ano. Então, a própria CPI revelou que se você aplicar esse dinheiro e der os juros para o assentado, ele ganha muito mais. Então, é ineficaz o processo, o modus operandi. Isso ficou tão grande, esse movimento, que eles chamam de social, e é criminoso. Por que eu digo que é criminoso? Um movimento que invade estações experimentais, invade laboratórios, destrói plantações, equipamentos, lavouras. Não é um movimento social. Isso é um movimento que tem outro pano de fundo. E esse movimento foi caracterizado na própria CPI, que é um movimento destruidor e criminoso. Então, o que hoje tem de desafio para o próprio governo do PT? A sociedade, a partir daí, reconhece que o governo precisa buscar uma solução pacífica para esse conflito. E o problema não está naquele que quer ser produtor, porque ali tem pessoas de todo tipo. É pedreiro, trabalha no posto de gasolina, não. Na verdade, eles criaram um exército de invasores e não consegue mais controlar as invasões. Tanto é que o governo apresentou um programa que chama Terra Nossa, né? Prateleiras de terra, que na verdade é caracterizado como terra dos outros. Porque como é que você vai fazer a reforma agrária invadindo? Então o governo tem terra. O INCRA é detetor de 86 milhões de hectares no país, não usa nem 70%. E porque eu diria que o movimento vai na contramão do processo. Veja agora recente, a visita do Stedley, ou do grupo do Stedley, ao ditador Maduro. Ao ditador Maduro. E Maduro falou uma coisa que pegou a turma na contramão. Eu acho até que o Stedley pensou que ia receber uma medalha do Maduro. E o Maduro entregou uma bomba chiando na mão dele e disse: traga 1000 produtores seus do MST para produzir aqui no meu país, na Venezuela. A única coisa que o MST sabe que não sabe fazer é produzir. Ora, como é que um presidente de um país, seja lá ditador, está com o seu povo passando fome e ele não sabe produzir? Ele está dizendo o seguinte: aqui você não precisa invadir, aqui você tem terra, e por que não produz lá? A mesma forma eu quero comparar dizendo o seguinte: aqui no Brasil tem terra, o governo tem como fazer essa reforma agrária, mas não é esse o objetivo do movimento. Eles querem invadir para desequilibrar. Olha o discurso raivoso do Pedro Stedley em relação ao agronegócio brasileiro. Ele chama de satânico. Ele deu uma entrevista lá quando foi visitar o Papa e disse ao Papa, falou sobre isso, queria desmanchar as cercas. Eu tenho uma análise diferenciada. Eu acho que você der um pedaço de terra para uma família pobre, ajuda. Mas qual é o valor mais bonito da produção? É você não produzir só para você.
é você produzir para um coletivo, produzir alimentos para o mundo. E o agro faz isso. Então, o agro não tem que ser a linha de visão desse movimento sem terra. O movimento sem terra tem que buscar no governo a solução para o problema. A questão, Carlos, é a confusão. O povo não está precisando só de terra. Eles estão querendo, e eles agregam essas milícias e formam essas milícias de uma gente que precisa de saúde, de educação, de emprego. Então são cooptados para um movimento sem saber, na verdade, que a necessidade é outra. E o governo tenta acobertar para esconder a verdadeira necessidade do povo brasileiro. Pois é, Luiz, mas vamos lá, vamos por parte, você colocou muitas coisas na mesa. Primeiro, você falou sobre o fato de que alguns governadores não deixam invasões acontecerem e isso acaba reduzindo nos seus estados o número de invasões. Outros, pelo contrário, são mais lenientes. Você acha que o governo da Bahia é muito mais leniente do que, por exemplo, o governo de São Paulo, de Goiás, e o governo Lula está sendo leniente com invasões do movimento sem terra? Lula, que inclusive, um tempo atrás, ele disse que, estou pegando aqui as aspas do presidente Lula, abre aspas, faz tempo que sem terra não invade terra nesse país, fecha aspas. Frase declarada, declaração feita no dia 1º de julho desse ano. O senhor concorda com a declaração de Lula, faz tempo que sem terra não invade terra nesse país? Eu vou lhe confessar que sim, até porque não só por ele. Aí é que vem o movimento Invasão Zero. O governo Lula não contava com a criação do movimento Invasão Zero. Se o movimento Invasão Zero não existisse, e não é só o movimento Invasão Zero, é o conceito que o movimento criou no país. Hoje já existe a Frente Parlamentar Invasão Zero, criada dentro do Congresso, com mais de 220 assinaturas. Essa pressão é grande em cima do governo. E o governo teve que puxar o freio de mão. Se você observar as últimas invasões, eu falo em números comparativos com o ano passado, até que foi menos em relação ao governo anterior de Dilma e de Lula. Porque no governo Bolsonaro você praticamente não teve invasões. Não teve invasões, porque tinha ação de polícia, ação de Estado, governo participando. Hoje não. Mas o governo Lula tem, na verdade, tentado frear isso, até por uma questão de popularidade. O governo está percebendo que isso é um tiro que está vindo pela culatra. Há uma reação do produtor, há uma reação de outras associações que vêm nesse mesmo modelo de reagir contra a invasão e a sociedade está entendendo que isso é ruim para o próprio governo, é ruim para o agronegócio, é ruim para o Estado brasileiro. Não há segurança de investimento, não há segurança no campo. As pessoas estão perdendo o incentivo para produzir. O incentivo para produzir. Investir no agronegócio, que ele chama esse agronegócio de agricultura familiar, não é? Não estou falando das commodities maiores, mas colocar 70 bilhões e chamar o MST para discutir, ele mistura invasor com agricultura familiar. A agricultura familiar não tem nada a ver com o MST. MST é um grupo de invasores que tentam ser assentados e até hoje não são. Tem assentamentos no início do procedimento que tem 30 anos, que não produz nada, nem título tem. Por quê? Porque eles não querem perder esses participantes. Eles querem colocar um cabresto nessa turma e ficar dominando essa turma a vida toda. Olha o que fez o governo agora, lançando 700 candidatos, me parece, do MST. Esse é o objetivo real do governo. Esse é o objetivo do governo que se apossou desse grupo reacionário para fazer disso politicagem no país. Então, eu acho, no meu entendimento, que o governo Lula tem sim que ir para cima desse movimento, frear essas invasões e buscar outros meios de fazer a reforma agrária nesse país. Eu daria até um conselho: manda logo esses 1.000
para a Venezuela, e, enfim, começa a exportar essa turma, porque isso é uma vergonha para o país. Né? Eu acho que o Maduro aí brincou com o Lula mais uma vez. A primeira vez mandou tomar chá de camomila. E agora está dizendo, aqui tem terra, manda os caras para cá produzir. A única coisa que ele não sabe é produzir. Então é uma brincadeira. Luiz, mas deixa eu te perguntar agora, voltando à questão política. No começo do ano passado, ao longo, aliás, de todo o ano passado, foi instaurada lá em Brasília uma CPI do MST. Vários deputados fizeram audiências junto com ex-membros do movimento, houve vários depoimentos foram realizados lá, mas no final das contas, essa CPI não deu em absolutamente nada, não houve nenhum tipo de efeito prático, não foi votada nenhuma lei que impedisse eventuais invasões ou limitasse a atuação de invasores de terra. Qual é a sua avaliação sobre a CPI do MST? Você acha que foi uma ocasião perdida? Houve algum avanço relevante? E quais são os próximos passos nesse caso? Olha, é uma informação que eu vou lhe dar. Foi feita uma lei, sim, e já foi aprovada na Câmara de Deputados, a Lei 709, se não me falha a memória. Essa lei, ela nasce lá do deputado Marcos Puron, e tem a participação do Zucco, que foi o presidente da CPI, tem a participação do Lupion, presidente da Frente Parlamentar, e tantos outros congressistas. Essa lei teve 330 votos dentro da Câmara de Deputados. Ela acaba definitivamente com a invasão de propriedade, ela destrói, na verdade, na veia, essa questão do MST, porque ela retira desse pessoal o direito de participar de concurso, ela retira o benefício social, Bolsa Família, ela retira o direito de participar da própria reforma agrária. Então, essa lei é uma lei de 2003, foi votada recentemente, só está esperando ir para o Senado. Então, essa é a pressão que nós vamos fazer, porque agora é um momento de eleição, né, e o Congresso está meio perdido em certos assuntos, eu diria assim, comprometidos com outros. O Congresso não faz mais nada a não ser ajudar o governo a administrar a economia do país, que vem ladeira abaixo. E, enfim, eu acho que foi um sucesso a CPI, na minha avaliação. Por outro lado, eu diria a você que o relatório não foi votado, mas não precisava ser votado. O que a CPI fez foi abrir as vísceras desse movimento criminoso. Porque esse efeito, quando você transmite a realidade para a sociedade, é o que fica. Não vamos esperar que aquele relatório votado desse em alguma coisa. A própria lei do marco temporal, a lei parece que 23.705 é a 490, que foi modificada, que já foi aprovada no Senado, que os vetos de Lula foram derrubados, eles entraram pedindo inconstitucionalidade no Supremo. O Brasil está dessa forma. Não tem mais nada constitucional. Veja recentemente o que é que o Congresso aprovou. O Congresso está aprovando que o Supremo não poderá, passou na Comissão de Constituição e Justiça, hein? Não poderá modificar nada que seja aprovado no Congresso. Muito menos de forma monocrática. Então, ao meu entendimento, é uma lei que está se construindo, está se discutindo, que não vai adiante. Porque se essa lei for adiante do legislativo, né, devolver ao próprio legislativo os seus direitos, a sua competência, ele acaba com o Supremo. Ele acaba com o Supremo. Porque o Supremo, eu não conhecia o Supremo. Muita gente no país não conhecia o Supremo. O Supremo estava lá em cima. Todo mundo respeitava o Supremo. Hoje o Supremo faz discurso, perdeu mané, missão dada, missão cumprida, os bolsonaristas, não sei o que. O ministro, ele perdeu a essência de ser ministro. Você vê hoje, tem emissora de televisão, quando eu estou assistindo aqui, que fala assim, o ministro de Lula vai dar uma decisão. Peraí, rapaz, o ministro é do Supremo, não é o ministro de Lula. Então eu estou falando de grandes emissoras. Já se refere ao ministro eu vou ter que... Luiz, eu vou ter que chamar um intervalo agora, mas a gente vai continuar sobre esse ponto. Rapidinho, 2 minutinhos, e já voltamos a falar com o coordenador do movimento Invasão Zero. Não saia daí, voltamos já já.
E de volta para o nosso BMC Talks, hoje à noite o assunto são invasões de terra, invasões de propriedades rurais em todo o Brasil e a reação por parte de alguns produtores rurais que estão se juntando, né? E estamos hoje aqui com o nosso convidado especial, que é o presidente, o coordenador no movimento Invasão Zero, que está falando conosco, o Luiz Joaquim. Luiz, a gente estava falando sobre a atuação da CPI do MST, né? A gente viu também nos últimos meses vários ministros que falaram sobre o MST como um grande produtor de arroz no Brasil, se falou também durante o desastre no Rio Grande do Sul de enviar arroz do MST, né, de comprar arroz do MST para enviá-lo para o Rio Grande do Sul. Vimos também a Conab sendo cada vez mais próxima do MST e vimos também um ministro do governo Lula dizendo que, abre aspas, no caso do ministro Luiz Marinho, MST bota alimento na mesa do brasileiro, fecha aspas. Como responder a essas afirmações? Na opinião de vocês, produtores rurais, o MST de fato contribui para a produção de alimentos no Brasil ou são notícias, são informações falsas essas? Eu diria a você que não é nem 100% falsa. Eu acho que é 150%. A própria CPI revelou, foi o próprio Chico Graziano, que foi presidente do INCRA. Há um estudo na PUC de um cientista que revela que em torno de 20% do alimento produzido vem da agricultura familiar. Veja, é preciso separar o que é agricultura familiar de MST. A Conab devia ter vergonha, essa direção da Conab, para poder emitir essas opiniões. Tem agricultor aqui que tem 100 anos de família, de gerações. Aí eles misturam tudo e falam de assentamento. A própria CPI visitou assentamentos que só tinha um pé de coco na porta e um pé de mandioca no fundo da casa. A CPI revelou que pessoas que receberam o título na época de Bolsonaro foram perseguidas por esse grupo criminoso do MST. Jurada de morte. Algumas foram na CPI e disseram, fui enrolada, parece que num colchão, e iam tocar fogo nela. Eles não aceitam que você receba título, não produzem nada. A CPI revelou que o arroz produzido no MST, que eles chamam de orgânico, e é caríssimo, não sei como é que um grupo, né, de pessoas carentes, pobres, produzem arroz que não come, porque pelo preço que vende, não suporta meia hora na produção brasileira. A última tragédia do Rio Grande do Sul revelou que não existe arroz orgânico nenhum, para ser, naquele momento, que suprisse a necessidade do povo brasileiro, porque a maior quantidade ou parte dela sairia do Rio Grande do Sul, estava impossibilitado. Tudo mentira. Os produtores, as associações produtoras de arroz, disseram que não precisava importar arroz do exterior. E aonde apareceu o governo querendo vender arroz do MST? Em lugar nenhum, porque não existia arroz. Então, isso ficou muito claro. E todo mundo está acompanhando isso, a sociedade está acompanhando. Não há produção alguma do MST que abasteça as famílias brasileiras, que bote comida na mesa de brasileiro. A agricultura familiar, tirando as commodities, chega a 5%. Esse é o estudo da PUC, de um cientista da PUC, revelado na própria CPI. 5% agricultura familiar. Então, há de se separar aquele que invade, querendo ser produtor, sem nenhuma organização do movimento, porque é um movimento ideológico. Eles querem aquela turma para pregar retrato de Che Guevara, como a própria CPI revelou quando visitou aí no estado de São Paulo, e lá estava o retrato daquela deputada, que eu não vou estar citando o nome, mas estava lá o galpão de doutrinação política desse pessoal, querendo empurrar o Marx goela abaixo. Então é um movimento ideológico, um movimento que visa a miséria, o socialismo de miséria, porque manter esse pessoal no sistema análogo da escravidão,
acampado em beira de pista, convivendo debaixo de uma lona, ser exibido isso na TV Globo, como modelo de reforma, como modelo de movimento social, eu acho que isso é um crime e o país devia ter vergonha de fazer um movimento desse e chamar de social. Luiz, também queria te perguntar outra coisa sobre a ligação, né, entre o governo e o MST. Porque, se de um lado a gente viu o governo tentando incluir o MST na gestão, por exemplo, do Plano Safra, por outro, o líder do MST, o João Pedro Stedley, criticou recentemente o governo Lula, isso foi agora em junho, dizendo, abre aspas, não fez nada pela reforma agrária, fecha aspas. Stedley várias vezes criticou o executivo, pedindo desapropriação de terras, eliminação daquilo que ele chama latifúndios também, e disse que o governo Lula não está fazendo aquilo que eles esperavam. Você acha que há uma certa frição, há um certo atrito entre o MST, que aguardava uma ação mais enérgica do governo Lula, e o executivo, que é muito limitado, mesmo se quisesse fazer alguma coisa, é muito limitado pela presença no Congresso de uma grande bancada ruralista? Existe uma certa tensão que está se formando entre o governo Lula e o MST por causa disso, na sua opinião? Acredito que não. Acho que isso tudo é um jogo de cartas marcadas. O Pedro Stedley precisa de poder, né? Então ele usa essas famílias, essas pessoas desinformadas, naturalmente, para poder fazer pressão. Invade sede do INCRA, superintendência do INCRA, não acontece nada. O que precisa acontecer, na verdade, é separar governo de Estado. Invasão é crime. Quando você invade um órgão público, você tem que prender quem invadiu. Porque é a necessidade. Se eu estiver precisando de dinheiro, qual o direito que eu tenho de invadir um banco para pegar dinheiro? Não posso fazer isso. Eu estou precisando de saúde, de emprego, como é que eu vou invadir a sede do INCRA? A sede da Embrapa, a sede do CEPLAC? Como é que eu toco fogo em fazenda e não acontece nada? Então, o que está errado é que tem que separar a ideologia de um governo socialista, né, do Estado brasileiro. O Estado brasileiro é um Estado democrático. Então, não está se cumprindo a Constituição brasileira. Está se tratando mal a Constituição brasileira. O governo Lula, se tivesse um Supremo, né, que cumprisse a rigor, se tivesse uma justiça que cumprisse a rigor a Constituição brasileira, não tinha invasão no país. Como é que você vai invadir uma propriedade produtiva e justificar que ali não cometeu um crime? Por exemplo, alguém já viu aqui, desse movimento, alguém ser preso por invasão de laboratório, distribuição de laboratório, por invasão de propriedade? Não. É dada uma reintegração com muito esforço. Com muito esforço. E os juízes estão dando as reintegrações. A justiça, em primeira instância, não está se negando a dar, não. Acontece que já há o dedo do Supremo no cumprimento da reintegração por exigências do próprio Supremo, mudando o procedimento, mudando a Constituição, dizendo que agora tem que se criar um conselho, porque ali tem 10 famílias, 50 famílias, e não tem aonde colocar. Que o ente federado tem responsabilidade na hora que faz a reintegração da fazenda para colocar aquelas famílias em algum lugar. Ou seja, qual é a cidade hoje que tem condições de estar fazendo esse tipo de ação? Ele está dizendo o seguinte, não vai se cumprir nunca essas reintegrações. E quando pega um estado, como a Bahia aqui é o ninho onde está sendo gestado o ovo da serpente, é aqui. É aqui que está sendo implantado o socialismo de miséria. Quando você pega um governo como o da Bahia, que é a favor desse tipo de coisa, que a governadoria, dentro da governadoria, tem-se as reuniões com esses grupos, apoiando essas invasões, cometendo improbidades, rasgando a Constituição, jogando no lixo, tratando como letra morta. Não cumpre. E a Polícia Militar, que é um regime, não é? Uma instituição com mais de 200 anos na Bahia, comandada por um comunista, que é a favor de invasão, como é que você vai organizar isso? Não tem como organizar. Então o produtor reage no seu direito. Pois é, sobre esse ponto, existem também limitações
legais para uma reação, mesmo por parte de quem tem sua invasão, sua terra invadida, né, sua propriedade invadida. Muitas críticas são feitas contra o movimento Invasão Zero por causa de reações, segundo as críticas, desproporcionais ou fora da legalidade. Vocês são acusados de ser uma milícia, são acusados de atuar fora da lei. Como que vocês respondem a essas acusações? E houve algum tipo de procedimento judiciário contra vocês no passado? E, eventualmente, como isso acabou terminando? Como terminou? Bom, quem nos acusa, acusa do que fazem. Eu já ouvi isso em vários momentos, em várias ações, né? Nos acusam daquilo que fazem. Então, se você avaliar, fazer uma análise crítica, nós estamos acusando um movimento de milícia de invasor de propriedade, baseado na lei, baseado no Código Civil Processual, baseado na Constituição Brasileira, artigo 5º lá da Constituição. Propriedade, o direito à liberdade, o direito à segurança, o direito à propriedade, à segurança, enfim, são 4 direitos fundamentais. Né? Eu esqueci aqui, liberdade de expressão, a propriedade, a saúde, sei lá, enfim. Esses direitos são basilares, né? Do nosso regime. Então, o direito de propriedade está sendo violado. Está sendo violado. Então, quem nos acusa de defender a propriedade é o invasor. Como é que o sujeito chega armado, invade uma propriedade e está dizendo que o movimento é que é miliciano? Quem está falando isso está criando narrativa para justificar a invasão. Então, o que tem que ser feito aí é uma análise fria do processo. Não há nenhuma ação do movimento Invasão Zero que não seja acompanhada da Polícia Militar. Como é que um movimento que age com a Polícia Militar ao lado dela, a ocorrência é feita? A ocorrência é feita. A polícia acompanha os produtores. E lá é pedido que deixe a propriedade. A maioria das vezes, isso é feito com sucesso. Agora, o que não tinha antes é que eles chegavam, invadiam, e o produtor não tinha como reagir. Não é? Porque o esbulho possessório é crime. E a lei permite que você, sendo invadido, reaja na mesma proporção do invasor. Isso é lei. Então você chega com 100 pessoas para invadir, e o proprietário, só ele e o trabalhador, como é que ele vai reagir? Aí é que ele chama o vizinho, aí é que ele aciona os produtores pedindo ajuda, e a lei permite. Agora, não querem aceitar a lei. Eles não querem aceitar o regime. Eles não querem aceitar a Constituição. Votaram contra a Constituição brasileira. Então agora é preciso cumprir, porque foi aprovada. Então o que está havendo, na verdade, na Bahia e em alguns estados brasileiros, porque muitos não têm invasão, porque o Estado age como Estado, aplica a lei. Invadiu, tem que sair. Quer fazer reforma agrária? Então se organize, se dirija ao órgão, né, que é o INCRA, faça o grupo que precisa, e o INCRA promova o assentamento, compre terra ou use as que tem. Aí entra aquela coisa do terra improdutiva, terra que não cumpre fator social, né? Não cumpre o fator social, você não está cumprindo. Não existe isso. Quem está produzindo nem sempre tem condições de produzir. Tudo precisa ser avaliado. E o que é cumprir função social? Não é? Eu diria, por exemplo, pega um assentamento desse de 20 anos e vamos fazer uma avaliação se está cumprindo a função social. Produz o quê? Nada. Então deveria o quê? Luiz, se desocupar para dar deixa para outros. É exatamente a questão do INCRA, por exemplo. Recentemente houve uma polêmica no Mato Grosso sobre alguns assentamentos que o INCRA decidiu implementar, né, e teriam retirado terra de produtores que estariam lá há quase um século.
Também o INCRA está sendo criticado em outros estados brasileiros por uma atuação também que, segundo alguns, seria mais política do que técnica. Vocês do Movimento Invasão Zero têm a mesma opinião ou o INCRA, na sua opinião, está fazendo um bom trabalho, um trabalho aceitável na questão do assentamento de pessoas? O INCRA, há muitos anos, não consegue assentar ninguém. Eu vou fazer o que você está me perguntando, um comparativo com o que aconteceu em Apitereua. A questão do Mato Grosso é uma briga, eu diria, quase que interna dentro do processo, porque ali já é uma área de assentamento de pessoas que receberam títulos, que já estão ocupando há muito tempo, em um processo do próprio INCRA. Então, essas pessoas se emancipando, aí agora vem uma reação, depois de muitos anos, de um grupo diferenciado dentro do movimento, para poder invadir essas propriedades. Então, ali houve o quê? Houve uma reação do produtor que já está instalado, que, na verdade, é um assentado também, e eles não aceitaram. E se formou um conflito. E esse conflito está dentro do próprio INCRA. Então, o INCRA tem 7 procedimentos para deixar uma família totalmente assentada com título na mão. Um estudo no site do INCRA diz que de todos os milhões de famílias que ele tem hoje no país, ele não consegue chegar no 4º ponto do processo. Ou seja, 75% das famílias do país hoje fica no meio de caminho do procedimento da reforma agrária. Não há uma estrutura de produção, não há crédito organizado, não há legalização fundiária, não há título para essas pessoas, ou seja, é um faz de conta que o INCRA está fazendo nesse país. E essas pessoas ficam reféns desses líderes, como a própria CPI revelou. Reféns desse povo a vida toda, porque não tem interesse. Porque eles invadiram várias sedes do INCRA, forçando o governo a colocar gente deles dentro do INCRA, para monopolizar as decisões. Isso é um absurdo, isso é um crime. O movimento quer tomar conta do Estado. E quem vai pagar o pato é o produtor, que segura a balança comercial desse país, acima de 26%, gerando mais de 42% dos empregos desse país, gerando 36% das exportações. Olha aí a bagunça que está a economia desse país. Quem é que está segurando isso aí? Quem é que está segurando esse PIB? É o agronegócio. Um PIB que já está comprometido acima de 90%. E o governo está perdido. Aí agora está perdido também com esses movimentos que ele abraça. Olha o caso que eu vou fazer a relação com a Pitereua. A questão lá, que há uma decisão do Supremo para retirar todo mundo de lá. Quantas mil famílias tem ali? Para colocar quem? Ora, se o governo tivesse interesse, é esse ponto que eu quero chegar. Se o governo tivesse interesse de fazer reforma agrária, por que vai mexer naquelas famílias que já estão lá há muitos anos? Por que não reorganizou a demarcação lá? Senão aqui nós não vamos mexer. Aqui há um problema social resolvido. Não, mandou fazer desintrusão. Sabe para quê? Para dar satisfação lá fora no exterior, que está fazendo demarcação. Luiz, esse ponto também a gente vai voltar a falar dele, mas só para também terminar o assunto das invasões. Nos últimos meses a gente viu uma redução das invasões no sul da Bahia após um pico do ano passado e um aumento das invasões no norte do Espírito Santo. O fato de vocês atuarem no sul da Bahia, o movimento Invasão Zero estar atuante no sul da Bahia, na opinião de vocês, está jogando essas invasões, está empurrando essas invasões para o estado vizinho, para o norte do Espírito Santo? Perfeito o seu raciocínio. O estado do Espírito Santo é um estado que a gente não conseguiu implantar o Invasão Zero. Não houve comunicação. Por que não? Muito clara. Porque não teve assim uma aproximação maior. E veja que o presidente
o presidente lá da Comissão lá de Agricultura do Congresso, o Evair de Mello, ele é um deputado do Espírito Santo. Ele tem muita força em cima disso, é conhecedor disso, é um lutador, um guerreiro contra isso. E ele deu declarações agora terríveis contra o governo do Espírito Santo. Há uma leniência, na verdade, quando você encontra um governo que não reage como governo verdadeiro, que não defende, na verdade, os interesses de todos. Você não pode governar só para quem que votou, na verdade, os segmentos que votaram em você. Você governa para todos. O Evaí tem essa dificuldade no Espírito Santo. E lá não há união, pelo que nós estamos observando ainda, implantado, de um movimento como esse. Né? Esse conceito da invasão zero, que é a parte mais bonita desse movimento, não precisa ser um movimento de invasão zero, a associação invasão zero. Né? Nós temos CNPJ. Então, existem outros movimentos que vieram depois do movimento de invasão zero. Aqui na Bahia tem movimentos com outros nomes, com o mesmo objetivo. Isso é que é bonito. O produtor reagindo contra as invasões. Então, eu acho que o Estado do Espírito Santo está precisando de uma reação do próprio produtor, já que o Estado não está cumprindo a função, né? O Estado não está sendo respeitado. O governo é que não está cumprindo o seu papel. Então, há sim aqui no sul da Bahia, você foi muito feliz nessa colocação, eu tenho percebido isso, há um freio, onde há a atuação do movimento Invasão Zero, onde há a atuação do produtor com qualquer tipo de movimento contra essas invasões. Olha o estado do Maranhão, a turma lá reage. Olha o Pará, já está reagindo. Então, eles estão tendo agora reação contrária a essas invasões. Isso tem dificultado as invasões. Eu acho que esse é o caminho. Pois é, último ponto que sobre essa questão do MST das invasões, Luiz. Também estamos vendo nas cidades brasileiras e na mídia, no cinema, no mundo artístico, uma certa popularização de camisetas, de bonés do MST. Até um coordenador do MST recentemente disse que o marchão do MST virou pop, né? Aqui na Vila Madalena, em São Paulo, é muito comum ver isso, mas em vários outros lugares e até no exterior, o MST está conseguindo ganhar, pelo menos aparentemente, uma batalha de imagem. Você acha que isso de fato está acontecendo? Vocês percebem que há uma sociedade que está sendo influenciada por esse jeito do MST de se tornar descolado? Ou é apenas um sintoma de pequenos redutos da esquerda urbana? Eu acho que faz parte de um marketing. Né? Eu sempre digo que aqui na Bahia o governo trabalha com o ilusionismo. Né? Vende o que não tem. O MST também vende o que não tem. Ele pode falar, pregar para quem é convertido, para quem gosta disso. Olha aí, o Maduro botou o boné na cabeça, perguntou se estava bonito e convidou o MST para ir para lá. Eu quero ver ir para lá alguém. Então, eu quero ver produzir alimento. É tudo uma farsa, um jogo de marketing para vender imagem, vender o que não tem. Isso é normal dentro desse processo. Na Bahia, para o governo, que gasta bilhões em um mandato com propaganda, é o pior estado do país, não é dito por mim. Isso é dito pelo Instituto IPEA, pelo IBGE. Um dos piores estados em educação é a Bahia. Só perde talvez para o Piauí. O pior estado em saúde é a Bahia. O maior índice de reprovação é a Bahia. A Bahia não consegue empregar 1.200.000 pessoas que está na lista. A Bahia não consegue elucidar os crimes, tudo na gaveta por falta de estrutura. E na mídia esse governo vai bem. Então eles têm 40 anos, há de se entender, não é? E tem todo um grupo ideológico de esquerda a favor. Eu nunca vi ninguém de esquerda dizer que o que a esquerda faz está errado. Se você fizer qualquer coisa contrária, você está errado. Então, eles são extremistas. Eles aceitam tudo. Até
vamos dizer, fazer avaliações de que pessoas, né, encarceradas, algemadas, cumprindo prisão, são inocentes. Para eles não tem culpado se for da esquerda. Do outro lado, não. Todo mundo é culpado. Todo mundo, eu estou vendo aí deputados presos por falar, eu estou vendo gente com redes sociais, né, ameaçadas, eu estou vendo o Elon Musk agora perder aqui no Brasil toda a sua rede, eu estou vendo o Pablo Marçal sendo ameaçado em São Paulo. Quem é Pablo Marçal, ao meu entendimento? É uma pessoa que quer se candidatar, tem todo o direito como outros. Luiz, só para terminar, que temos poucos minutos, o que vocês do Movimento Invasão Zero esperam nos próximos anos, nos próximos 2 anos e meio de mandato do presidente Lula? Vocês têm medo de novas invasões, de um aumento das invasões? E como vocês estão pensando em responder, eventualmente aumentar o nível da resposta contra eventuais invasões? Olha, tudo é uma questão de momento, né? Eu acho que o agricultor, o produtor rural, ele precisa mostrar o poder que tem. Ele precisa empoderar isso. Se o agro pontua tanto e pesa tanto na balança, eu acho que a força agora está em cima do Congresso. O produtor precisa se organizar e ir para cima do congressista. Porque o congressista é ele que representa, ele que tem a procuração, né, para defender os interesses do país. Então, se o Congresso não reagir, a tendência de um movimento como esse não é crescer, não. O movimento tem um limite. Você está lutando contra um grupo extremamente organizado, com mais de 40 anos de existência. Pessoas que são ideologicamente comprometidas com isso e não abrem mão de defender. Nós precisamos ter também esses homens dentro do Congresso defendendo. É claro que nós estamos voltados politicamente, né, dentro do movimento. O movimento é suprapartidário, mas é político. Abaixo de Deus, tudo é política. Nós não vamos votar, com certeza, em quem é de esquerda, em quem não defende o agro. Isso é natural dentro desse movimento. Mas é preciso expandir esse movimento Invasão Zero. É preciso expandir outros movimentos ligados ao agro. Mas é preciso ter união organizada. É o que eles têm. Então, eles têm comando. Não adianta nós fazermos um movimento na Bahia, em 14 estados, e não falarmos uns com os outros a mesma língua. O sucesso desse movimento é se unificar no país os interesses, e todos nós falarmos a mesma coisa. Aí sim, à frente, em cima do governo, dentro do Congresso, aí é um poder que ninguém segura. Então, a frente parlamentar tem esse compromisso. Nós temos a frente parlamentar Invasão Zero. É essa frente, dentro do Congresso, que nós vamos atuar para fazer pressão, até para empurrar a Lei 709 para o Senado, para que seja votada imediatamente, para frear essas invasões definitivamente no país. A solução existe. Tanto é, está aí, está no Congresso. E por que não põe lá no Pacheco? Por que Pacheco não põe na mesa? Porque está faltando pressão dos congressistas. Então, esse jogo de interesses, essa negociação que é feita aí, com tudo, né, esse jogo de carta marcada dentro do Congresso, isso precisa ter um efeito plural, precisa atender a todos. Quer fazer a reforma agrária? A gente apoia a reforma agrária. Dentro da lei. Faça dentro da lei sem prejudicar a quem produz. Agora, há os outros interesses, frear as invasões, não ter invasão de propriedade, e não é só do MST, qualquer segmento, indígena ou qualquer outro, você não pode invadir. Tem lei para isso, tem que se manter a lei e a ordem, tem que cumprir a Constituição, tem que deixar de ser ideológico. Luiz, eu teria muitas outras perguntas, mas infelizmente a nossa produção aqui está me dizendo que o tempo se esgotou. Eu queria te agradecer muitíssimo, Luiz Joaquim, coordenador do movimento Invasão Zero. Muito obrigado por sua participação e volte sempre. Eu agradeço, deixo aqui um abraço a todos os produtores, a coordenação do movimento, a senhora Dida Souza, que são coordenadores também, a Tatiana, a Lília, a Valéria, enfim, a todos os produtores que se unam em prol
de um objetivo comum. A união é um poder que ninguém conhece ainda. Muito obrigado, Luiz, muito obrigado também a vocês que estão seguindo a gente aqui na BMC. Continue com a nossa programação e a gente se vê na semana que vem para mais um papo sobre política, economia, finanças, negócios e internacional. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção, uma ótima noite e até mais.